Olha só que coisa boa, aquela foto bonita, lições bíblicas, né? O verdadeiro pentecostalismo. E a lição de hoje vai ser muito importante, porque vai estar tratando acerca de vivendo o fervor espiritual. É isso mesmo, vivendo o fervor espiritual. Nós que estamos pentecostais, eu falei isso na outra live, nós somos conhecidos como pentecostais clássicos, porque nós somos, na verdade, a primeira leva dos pentecostais no Brasil. O pentecostalismo no Brasil iniciou em 1910, 1911, e especialmente com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ao qual eu faço parte e sou ministro, e também na Igreja Congregação Cristã do Brasil. E de lá para cá, o pentecostalismo tomou conta do Brasil, e hoje nós somos a maior igreja pentecostal do Brasil e também do mundo. Isso muito nos alegra, isso muito edifica a nossa vida, isso nos deixa bastante feliz. Mas tudo isso é obra e presença do Espírito Santo do Senhor, porque se Ele cuida de nós, Ele se nos salva, Ele se que nos liberta, e nós que cremos na presença do Espírito Santo é algo muito edificante. Só quem sabe a importância do Espírito Santo são as pessoas que têm o Espírito Santo. Só quem sabe como é bom ser pentecostal é as pessoas que são batizadas no Espírito Santo ou são cheios do Espírito Santo. Amém? Isso você precisa experimentar, você precisa conhecer, para assim você verificar como é importante e como é maravilhoso estar no culto. Deus. É algo maravilhoso estar sentindo a presença do Senhor, é algo maravilhoso. Estar sentindo a presença de Deus, é o que nos edifica, é o que cada vez mais nos aproxima da presença de Deus. Mas, sem mais delonga, vamos para o que nos interessa. Estamos aqui nessa live para tratar acerca da palavra do Senhor Jesus. Lição na mão, eu sempre digo que toda lição ela tem que ser de início, já explorada a questão do nosso tema. Eu fico pensando, né? Nós, enquanto professores, eu leciono a classe de senhores da Assembleia de Deus em Tailândia, e eu sempre digo aos meus alunos, né, incentivo, que todo tema ele é de suma importância. Não é à toa que toda revista da Escola Dominical vai estar abordando exatamente isso. É em cima do tema que vai tirar todos os outros pontos. E nós devemos pensar igualmente o autor da revista fez, pastor Ezequiel Soares. Por que será que ele colocou esse tema? Vivendo o fervor espiritual. É algo que nós precisamos viver. Nós precisamos experimentar. Nós precisamos estar. Nós precisamos ter esse fervor espiritual. E de antemão, e já vou logo falando para vocês, tem muito crente cru aí, viu? Tem muitas pessoas cruas, viu? Tem muitas pessoas que não têm a presença do Espírito Santo na vida, não tem esse fervor espiritual. Pastor, esse fervor espiritual que o senhor fala é orar alto, é gritar às vezes, é sair correndo na igreja. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós sabemos que no movimento pentecostal essas coisas tornou-se muita rotina. Essa questão de ver pessoas correndo na igreja, de ver as pessoas pulando. E isso daí não significa que ela está vivendo o fervor espiritual. É claro que Deus possa estar tomando, é claro que Deus possa estar se enchendo ela da presença do Senhor Jesus, mas eu sempre digo, cada pessoa reage uma informação de diferentes formas. Tem pessoas que recebem informação e tem pessoas que se alegram, tem pessoa que chora, tem pessoa que bate palma, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, na mesma atitude, na mesma situação. Cada pessoa reage de uma forma diferente. E isso tem que estar sobre a nossa vida, isso tem que estar em nossos corações. Amém? Vivendo o fervor espiritual. É isso. Nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos ser espirituais. Deus não nos chamou para uma obra para sermos carnais. Deus nos chamou para ser espirituais, vivermos no Espírito, andarmos no Espírito, pregarmos no Espírito e estarmos no Espírito. Então, chama de fervor espiritual. Devemos viver espiritualmente avivados e edificados na presença do nosso Deus. Nós precisamos ter vida espiritual. Nós precisamos viver uma vida de espírito, porque quem vive uma vida na carne anda afastado da casa do Senhor Jesus. Amém? Explorei bem esse texto. Vivendo fervor espiritual. E essa chama espiritual não pode se apagar na vida do crente. Quando o cristão ele perde esse fervor espiritual, o culto não é bom, a pregação não é boa, o irmão que canta não é bom, os cultos estão ruins, as pessoas começam a reclamar de tudo e de todos, porque não estão vivendo o fervor espiritual. Mas quando o crente está cheio de Deus, quando o crente está cheio do Espírito Santo, quando ele está vivendo o fervor espiritual, ele não vai se importar com o que está cantando,
ele não vai se importar com quem está pregando, ele não vai se importar se o pastor está na igreja ou não está na igreja, porque ele vive o fervor espiritual. E o propósito dele, exatamente é esse, é estar na casa do Senhor, adorando a Ele na beleza de sua santidade. Então, se você vai para a igreja, muitas das vezes, por causa do pastor, quantas das vezes, né, se o pastor informa as pessoas que não vão para o culto, tem pessoas que nem para o culto vão. Você conhece alguma pessoa assim, que só vai para a igreja quando o pastor está no culto? Tem muitas pessoas dessa forma, viu? Essas pessoas assim, elas não estão vivendo o fervor espiritual. Por isso, o comentarista, ele vem chamar nossa atenção para que nós possamos viver o fervor espiritual. Até aí, está dando glória a Deus aí? Já está sentindo a presença do Espírito Santo? Eu espero que ao terminar essa lição, as nossas vidas, o nosso espírito venha estar alegre, venha estar cheio de Deus, para que nós possamos desfrutar das bênçãos celestiais. Aleluia! Todo mundo agora pertence ao Senhor Jesus. O comentarista, vamos para o nosso primeiro ponto aqui. Para quem não me conhece, meu método de ensino, eu sempre utilizo, em cima de cada ponto da revista, se eu tiver algo para acrescentar, eu menciono ele. Eu não tenho hora de ficar lendo a revista, porque acabo perdendo muito tempo, tá bom? Então, sempre cada ponto, aquilo que tiver interessante, aquilo que eu tiver algum subsídio teológico, eu vou estar acrescentando para a vida de vocês. E qualquer dúvida que for tendo, você pode colocar nos comentários que eu estaria aqui com toda alegria, com toda disposição para se tirar sua dúvida, amém? E se eu não souber a resposta, tá aí. Luiz Marcos Santana, ele que é um estudioso da palavra do nosso Deus, eu tenho certeza que ele pode me ajudar na explicação. Amém? A introdução. A introdução, irmãos, eu vou deixar... a Bíblia diz, né? E todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. O comentarista na introdução, ele vem apenas deixar claro, e para ficar bastante evidente, que existe uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado. Existe muitas das vezes que é quando a Bíblia diz e foram cheios do Espírito Santo, principalmente em Atos capítulo 2, significa que ele foi batizado no Espírito Santo. Então, muitas das vezes, esse termo cheio, né, cheio do Espírito Santo, significa que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Mas isso não é a regra, tá bom? Porque muitas das vezes esse termo cheio do Espírito Santo e a pessoa não é nem batizada no Espírito Santo. Existe a diferença. Cheio do Espírito Santo é uma coisa, e ser batizado no Espírito Santo é outro. Muitas das vezes a pessoa foi batizada e também está cheia do Espírito Santo. E como identificarmos isso? É a evidência que a pessoa falar em línguas estranhas. Se a pessoa está falando em línguas estranhas, é porque essa pessoa foi batizada no Espírito Santo. E como identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Muito fácil. Para identificar uma pessoa que é cheia, para identificar uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, é só você observar e ouvir a evidência, que é o falar em línguas estranhas. Para você saber se a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, passa a ver os frutos dela, passa a ver o comportamento dela, passa a ver as atitudes dela, passa a ver a dedicação que ela tem na casa de Deus e com as coisas do Senhor. Qualquer cristão que é cheio do Espírito Santo, ele vai ter desejo de estar no culto de oração, ele vai ter desejo de estar na nossa EBD, viu? É isso mesmo. Crente cheio do Espírito Santo são pessoas que vão para a escola bíblica dominical e levam os seus filhos, viu? Cheio do Espírito Santo são pessoas que têm a dedicação na obra do Senhor. São pessoas que estão prontas sempre para servir, para auxiliar. São pessoas que aproveitam o seu tempo, trabalham na vida secular, mas aproveitam o seu tempo também. A questão do remir o tempo para aproveitar as oportunidades para pregar a palavra do Senhor Jesus. Para você identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você deve observar suas atitudes, o seu comportamento, a sua fala, o seu comportamento, porque tudo isso aí tem que gerar frutos de arrependimento e tem que estar no fruto do Espírito Santo. Ivonete de Jesus Santos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Ivonete. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Para minha honra poder contar com a sua presença, viu, Pró? Para minha honra poder contar com a irmã e que Deus possa estar lhe abençoando. Nós estamos falando acerca da revista da Escola Dominical, que está tratando o tema Vivendo o Fervor Espiritual, que é um tema de suma importância para nós, que acreditamos que o Espírito Santo ele ainda atua na igreja. Se todos que aqui estão nessa live acreditar que o Espírito Santo atua, que o Espírito Santo age sobre a nossa vida, você está no lugar certo participando dessa live em nome do Senhor Jesus. O pastor Ezequias Soares, que é o comentarista da nossa lição, ele aborda um tema muito importante. Primeiro, para a pessoa viver o fervor espiritual, o que é preciso, pastor?
O que fazer para a pessoa viver o fervor espiritual? Para que a pessoa possa viver o fervor espiritual, tem que ter comprometimento, tem que ter responsabilidade, tem que ter cuidado, tem que ter temor e principalmente zelar pela palavra do nosso Deus. Por isso que o comentarista, aqui no ponto 1, ele vai falar acerca da importância da palavra de Deus. Olha só, a pessoa viver o fervor espiritual são pessoas que têm comprometimento, compromisso com a palavra de Deus. Não tem como viver o fervor espiritual fora da palavra. Não tem como ser cheio de Deus se não tiver a palavra. Não tem como viver espiritualmente uma vida transbordante no espírito se não tiver compromisso e responsabilidade com a palavra do nosso Deus. É isso mesmo. Então, por isso o comentarista ele vai deixar bastante claro logo de início. O primeiro ponto aqui, ó, a importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Eu já digo para vocês que a palavra de Deus, os mandamentos, foram dados a Moisés lá no Monte Sinai, nas tábuas da lei. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus foi dada a Moisés lá nas tábuas da lei. A palavra de Deus, ela que nos fortalece. A palavra de Deus, ela que cada vez mais que nos dá, que clareia a nosso caminho, clareia a nossa vida. Ela que é luz para o nosso caminho. Olha só, quando o salmista diz que a palavra do Senhor é luz para o meu caminho, está dizendo que a palavra de Deus é que clareia a nossa caminhada. Por isso que nós devemos trilhar, caminhar com a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que estar nos orientando qual o caminho que nós devemos seguir. Por isso que a palavra de Deus vai sempre nos orientar a estar andando por caminhos abençoados, por caminhos do Senhor, por caminhos que levam para o fervor espiritual. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Já vai deixando aí o seu glória a Deus, seu aleluia. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Amém, sejam bem-vindos. E assim, pronto. Então, a palavra de Deus foi dada a Moisés no Monte Sinai. A palavra de Deus é que fortalece a vida do cristão. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É uma coisa interessante, o rei Davi, conhecido de todos vocês, eu creio que você também já ouviu a pregação, muitos conhecem Davi, mas Davi, irmãos, era um homem rico. Davi, ele poderia comprar tudo o que ele queria. Olha só, muito interessante para você fazer essa aplicação na sua escola dominical no domingo, viu? E se você for aluno, você também pode estar levando esse argumento lá para a sua classe da escola dominical. Davi era um homem muito rico. Davi ele tinha todas as riquezas. Davi podia comprar aquilo que o dinheiro comprava. Qualquer coisa que ele precisava, ele teria condições porque ele tinha dinheiro. Então, Davi, ele poderia ter tudo o que ele quisesse. Aquilo que ele sonhava, ele poderia comprar porque ele era rico, tinha muito dinheiro. Era o grande rei de Israel, um dos grandes imperadores da nação de Israel. Mas eu chamo a vossa atenção que no Salmo de número 113, ele diz uma coisa interessante, que a palavra de Deus estaria guardada no seu coração. É isso mesmo. Ele diz que a palavra de Deus, ele estaria guardando no seu coração para que não pudesse pecar contra Deus. Davi tinha muitas riquezas, mas ele reconheceu que o que tem que estar guardado no coração dele, o que tem que estar guardado na mente dele, o que tem que estar guardado na vida dele é a palavra do Senhor. Nada pode substituir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer, que vai nos edificar, que vai nos aproximar do Senhor. Você pode ter o que for, você pode ter formatura, você possa ter dinheiro, você possa ter conhecimento, você pode ter tudo nessa vida, mas aquilo que você tem que guardar dentro de você, aquilo que tem que guardar dentro do seu coração, aquilo que você tem que estar cheio, é a palavra do nosso Deus. Esta palavra tem que estar na sua vida. Esta palavra que tem que estar como edificação para você. E Davi, sabendo muito bem disso, ele já chegou e argumentou logo dizendo, olha, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está vendo como a palavra de Deus é importante? A palavra de Deus. Pegou a caneta aí, já pega sua caneta aí para começar a escrever. Olha só que interessante agora, ó. A palavra de Deus, ela é eterna. É isso mesmo. Nunca terá fim. A palavra de Deus, ela é eterna. Isaías, capítulo 40, versículo de número 8. A palavra de Deus, ela que nos enche da presença do Espírito Santo.
A palavra de Deus é que produz fé em nós. Olha só. Pastor, minha fé está tão pouca. Pastor, minha fé está pequena demais. É porque está faltando a palavra de Deus dentro de você. A Bíblia Sagrada vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas aí ouvindo as coisas, músicas seculares e querem que a fé venha. Tem muitas pessoas assistindo coisas que edificam a sua vida e depois de que está com falta de fé. É claro, nada dessas coisas mundanas vai trazer fé para a nossa vida. O que produz fé em nós é estarmos ouvindo a palavra de Deus. Se você está me ouvindo aqui nesta noite, a sua vida está sendo edificada e você estará aumentando a sua fé, porque você está recebendo alimento da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mas eu chamo a vossa atenção que a palavra de Deus, que serve para a nossa vida, para produzir fé, é claro e evidente que o inimigo da nossa alma, ele não ficaria quieto. É claro que o inimigo da nossa alma, ele tentaria a todo custo a destruir a palavra de Deus. No ano de 1300 depois de Cristo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, chegou a ser proibida de ser lida. É notório isso, a questão de história, não é questão nem questão teológica, mas um pouco da história, que a palavra de Deus ela foi proibida de ler. Só que tinha acesso à Bíblia Sagrada eram as grandes autoridades. Você e eu dificilmente teríamos oportunidade de estarmos com a Bíblia Sagrada. Em 1300 anos depois de Cristo, a Bíblia chegou a ser proibida. Ninguém poderia ler porque era tido que ninguém tinha conhecimento suficiente. Ninguém entendia a Bíblia por completo, então as pessoas não podiam ler a Bíblia Sagrada. Então, se a pessoa quisesse saber qual era a vontade de Deus para a sua vida, precisava consultar as lideranças religiosas. Olha só, o inimigo, irmãos, ele sempre lutou para destruir a palavra de Deus. O inimigo sempre tentou destruir, desde o tempo bíblico, desde o tempo lá do Velho Testamento, às vezes a palavra de Deus estava escondida dentro do templo, porque as pessoas não tinham acesso. Também foi proibida a leitura da Bíblia. Por quê, pastor? Porque Deus já nos trouxe uma revelação muito grande com relação a isso. Deus já deixou bastante claro que o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. O que faz a pessoa perecer, o que faz a pessoa enfraquecer, o que faz a pessoa se afastar da casa do Senhor, exatamente é isso. É não ter conhecimento da palavra do Senhor. O que faz a pessoa não ter essa edificação, não ter essa clareza, não ter esse fortalecimento, é não conhecer a palavra de Deus. Aborde isso com o seu aluno. Fale isso com relação para ele, para que ele possa, assim, ter a vida dele edificada na presença do Senhor Jesus. Então, o inimigo, ele luta constantemente para que as pessoas não tenham acesso à Bíblia Sagrada. Você sabe muito bem que tem muitas pessoas, eu espero que você não seja um desses, viu? Que tem a Bíblia Sagrada e abre no Salmo 91, esperando com a proteção de Deus. Quantas pessoas, irmãos, abre a Bíblia no versículo, no Salmo 91, dizendo que a minha casa agora está protegida, porque está aberto no Salmo 91. Eu quero dizer a você, irmãos, que a Bíblia Sagrada do Salmo 91 é uma bênção, um texto muito lindo, né? Então nós gostamos de ouvir, nós gostamos de ler, mas maior do que o Salmo 91 é o Deus do Salmo 91. Não vai adiantar você conhecer o Salmo 91 se você não conhecer o Deus do Salmo 91. É Ele que te livrará do laço do passarinheiro. Ele que vai... 1000 cairão ao teu lado, 10 mil... É por causa dele. É Deus que fará isso sobre a sua vida. Nós precisamos ter essa experiência com o Senhor. Nós precisamos ter essa vida edificada com as coisas de Deus. Aleluia. Chamo vossa atenção também que o povo perece por falta de conhecimento da palavra do Senhor. E Jesus deixou um ensinamento, irmãos, que faz toda a diferença quando nós colocamos em prática. Jesus chegou a afirmar que nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus diz que a palavra de Deus, ela serve de alimento. Mas você pode dizer, mas pastor, então se eu tiver com fome e eu ler a palavra, a minha fome vai passar? Eu lhe digo que não. Tá mais fácil aumentar, viu? Um pouco de brincadeira para contar aí. Mas, na verdade, irmãos, quando a Bíblia Sagrada diz, quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo que nós, enquanto seres humanos, nós precisamos também de alimento, não somente alimento físico, o pão de cada dia, mas nós precisamos de alimento espiritual. Quando você está lendo a Bíblia Sagrada,
quando você está participando de uma live dessa, e com a Bíblia está sendo pregada, está sendo ensinada, a sua alma, a minha alma, está recebendo alimento espiritual. A nossa alma está recebendo, está sendo edificada, está sendo cheia, coisa maravilhosa. E eu ensino sempre na igreja que enquanto nós estivermos com o nosso alimento, com a nossa fome, quando nós estivermos abastecidos da palavra do Senhor, nós não teremos vontade de pecar. O que nos faz, muitas das vezes, pecarmos é nós não estamos alimentando a palavra, é quando nós ficamos fracos da fé. Uma das características de uma pessoa que fica fraco na fé e acaba se desviando da presença do Senhor é porque ele deixa de se alimentar das coisas de Deus. Tem muitas pessoas, para você aí, viu? Tem muitas pessoas deixando de sentar da palavra de Deus na casa do Senhor e se alimentando nas coisas do mundo. Tem muitas pessoas que, em vez de se alimentar sua alma com os hinos de adoração ao Senhor, se alimenta a sua alma com as coisas mundanas. Tem pessoas que têm deixado ao perdido a oportunidade de se alimentar da palavra, se alimentar com tudo aquilo voltado para o Senhor e acaba se alimentando com as coisas do mundo. E todas as pessoas que estão se alimentando com as coisas do mundo não vai ter fé, não tem salvação, não tem cura. Vai para a igreja, não sente nada. Vai para a igreja, o Espírito Santo não visita. Vai para a igreja e, pastor, o culto está frio. O pastor, o pregador não tem unção. A verdade não é unção. É porque muitas pessoas estão se alimentando com as coisas do mundo e estão indo para a igreja procurar salvação e estão indo para a igreja procurar a bênção. E eu vou dizer a você, não vai achar. É isso mesmo. A palavra do Senhor, ela serve como alimento espiritual para a sua alma. E como é gostoso na casa do Senhor. E nós recebemos a palavra de Deus. E através da palavra do Senhor, nós vamos tendo a nossa fé vai sendo edificada. A nossa fé vai ficando cheia. Nós vamos transbordante da presença do Senhor. E pode vir o inimigo que vier. Pode vir a tempestade que vier. Pode vir a luta que vier. Mas nós estamos preparados para vencer todos os obstáculos. Nós estamos com a nossa vida edificada no Senhor. Nós estamos, é como diz um hino, né? Nós temos raízes. O crente que tem raiz é crente que se alimenta da palavra de Deus. O crente que não tem raiz fica pegando sempre os lanches por aí, viu? Participar da live do pastor Giovanni é criar raiz. Isso aqui é só com relação à importância da palavra de Deus. Isso é só com relação à importância da palavra de Deus. Eu pergunto para você, qual é o espaço que a palavra de Deus tem dentro da sua casa? Qual é o espaço que a palavra de Deus tem no ministério? Qual é a ocupação que você tem com a palavra de Deus? Já parou para pensar nisso? Como é que está? Se dedique. Porque, pastor, eu quero cheio do Espírito Santo. Eu já quero chegar na igreja, pastor, dando glória a Deus e falando línguas estranhas. Se alimente da palavra. Vive a palavra. Pegue a palavra. Se alimente da palavra, que você viverá, que você vai desfrutar do fervor espiritual projetada por Deus para a sua vida e para a edificação do seu ministério. Aleluia. Está dando glória a Deus aí? Vejamos, ainda no ponto 1 da nossa lição. O segundo ponto, a oração e a palavra. A oração, irmãos, quando e eu chamo a vossa atenção que nesse domingo, por exemplo, tanto a revista dos adultos, né, quanto a revista dos jovens abordam esse tema da oração. Eu até expliquei esses dias, fiz um vídeo, também fiz uma live com relação à lição dos jovens, falando acerca da oração do fariseu e do publicano, coisa maravilhosa. Particularmente, eu contei todo o fator histórico dos fariseus e também dos publicanos. Algo maravilhoso. Se você não assistiu, peço que você procure na minha playlist, procure nos vídeos do meu canal, que você vai ver essa lição sobre a oração do fariseu e dos publicanos. Gente, maravilhoso. Conto tudo sobre a vida deles e vai muito ajudar para a sua aula neste domingo. Mas com relação à palavra, irmãos, para nós falarmos ultimamente da oração, sendo difícil. As pessoas, irmãos, parece que têm perdido o hábito da oração. Parece que as pessoas não querem mais orar. Eu não sei aí na sua igreja, mas eu pergunto a você, como é que está a oração na sua igreja? Na sua igreja, já tem igrejas, irmãos, que nem mais culto de oração tem, porque as pessoas já não querem mais orar. Tem se tornado, todos os cultos agora são cultos públicos, né? Cultos de louvor, cultos de adoração ao Senhor, e deixam esse compromisso de bater o joelho no chão e estar conversando com Deus. Eu pergunto a você, me diga aí, e na sua igreja, como está a oração? Qual horário que o pessoal chega para a igreja para orar?
Muitas pessoas, irmãos, quando chega na igreja, já chega praticamente no horário que terminou o culto. Ah, mas pastor, por que isso acontece? Porque tem perdido o zelo, o amor, a dedicação para com a oração. Muitas das vezes as preocupações do dia a dia, muitas das vezes a falta do alimento espiritual tem causado essa tristeza, tem causado esse desânimo, tem causado esse abatimento espiritual. E por isso que as pessoas já não têm mais vontade e desejo de estar orando a Deus. Eu vou dizer a você, a pessoa que não ora não vai conseguir viver o fervor espiritual. Pastor, mas eu sou batizado no Espírito Santo, eu vou para a igreja, eu sinto a presença. Irmãos, tome muito cuidado. Nós não tivemos um relacionamento com o Senhor. Nós não tivemos palavra. Se nós não tivermos oração, como é que vamos ter fervor espiritual? Deus vai agir e operar sobre a nossa vida se nós não temos nem palavra e nem oração. Eu vou dizer até a você, viu? Fique de olho, acenda um sinalzinho, porque isso é muito preocupante. Porque não tem como viver uma vida espiritual se não tiver palavra e oração. É através da palavra e oração que assim as nossas vidas vamos viver o fervor espiritual. Você concorda comigo? Diga amém, dá uma glória a Deus aí. Me diga se você concorda ou não concorda comigo. Vejamos. Nessa questão, por exemplo, da oração, eu menciono que eu vou estar abordando, e eu também recomendo a você, questionar para o seu aluno o seguinte: o que não é oração? Você já parou para analisar? O que não é oração? O que não serve como oração? Tem muitas pessoas, que eu vou estar falando daqui a pouquinho aqui, que pensam que estão orando, mas não estão orando. Pensam que estão conversando com Deus e não estão conversando com o Senhor. Pegou a caneta aí? Quem gostar, irmãos, de riscar a sua revista, ó, fica à vontade, ó, pode botar aqui os pontos, que assim vai servindo para... Eu particularmente gosto muito de riscar a minha revista, porque já facilita muito a minha vida quando eu vou assim ensinar, tá bom? Pegou a caneta aí, pegou um lápis ou vai escrever na sua revista? Olha só, a oração, ela não é um monólogo. O que não é oração? A oração não é um monólogo. Eu digo com relação à oração no monólogo, irmão, porque na oração você não está conversando sozinho. Oração não é você conversar consigo mesmo. Oração é você conversar com Deus. Oração é você ter um diálogo com o Senhor. Oração, dialogar, é conversar com o nosso Deus. Então, a oração, ela não é um monólogo onde você fala sozinho. Oração é você falando e Deus lhe ouvindo. É Deus falando e você ouvindo. Oração é essa mão de via dupla. Você fala e Deus ouve. Deus ouve e você fala. Então, a oração, ela é um diálogo entre você e Deus. E ninguém pode atrapalhar isso. Nenhum problema, nenhum dificuldade, nenhum inimigo, ninguém pode atrapalhar essa sua vida, essa comunhão com o Senhor. A oração, ela não é uma relação utilitária. Presta atenção. A oração, ela não é uma relação utilitária. O que é isso, pastor? É você só orar a Deus quando você precisar de alguma coisa. Você já orou assim alguma vez? Me diga aí. Se você já conhece alguma pessoa que faz essa oração. Tem pessoas, meus irmãos, que só oram quando está passando por dificuldade. Tem pessoas, irmãos, que fazem da oração uma relação utilitária, quando é útil, quando precisa de algo. Ah, nós, eu estou precisando de um carro, eu vou orar. Eu estou precisando casar, eu vou orar. É como se só fosse uma utilidade. Deus fosse aqui, estivesse sempre pronto para estar nos atendendo. E eu digo a você, irmãos, Deus não trabalha desta forma. A oração não tem que ser um momento quando você precisa. A oração tem que ser uma conversa entre você e Deus. Nós precisamos conversar com o Senhor a todos os momentos da nossa vida. Não é à toa que o apóstolo São Paulo nos recomendou orai sem cessar. Oração é algo constante na nossa vida. Oração não pode ser de vez em quando. Oração tem que ter uma constância. Tem que ter todos os momentos que precisamos estar orando com o nosso Deus. Todos os momentos precisamos ter essa vida edificada com a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração, ela não é uma entrevista de emprego. Eu achei isso maravilhoso. Olha, pastor, como assim, pastor? Oração não é uma entrevista de emprego. Tem muitas pessoas, irmãos, o que é uma entrevista de emprego? Quem já fez sabe muito bem como é que acontece. A pessoa se apresenta perante ao seu chefe, ao seu futuro chefe, e começa a demonstrar a sua característica, né, as suas qualidades. O chefe, né, o dono da empresa, pergunta: o que você sabe fazer? Não sei fazer isso. Você se formou, você tem faculdade? Eu tenho faculdade. Eu estudei, eu sou isso. Eu trabalhei na empresa tal, eu tenho experiência tal. Então a pessoa começa a demonstrar as suas qualidades para que possa conseguir um emprego. E eu digo para você, irmãos, que a oração não é uma entrevista de emprego.
quando você estiver orando a Deus, quando você estiver conversando com Deus, você não precisa falar das suas qualidades. Você não precisa se orgulhar. Você não precisa fazer apresentação a Deus, porque eu te digo o seguinte, Deus ele te conhece por completo. Deus conhece você antes do seu nascimento, Deus já te conhecia. Deus te conhece desde a eternidade. Desde a eternidade ele te conhece, ele sabe das suas qualidades, ele sabe do seu defeito. Então não precisa você fazer da sua oração uma entrevista de emprego para tentar se apresentar ao Senhor, mostrar das suas qualidades. E aí agora, o que você está achando? O que não é oração? Me diga aí mais coisa. Você poderia acrescentar mais alguma coisa aí? O que não é oração? O que é oração, pastor? É conversar com Deus, é dialogar com o Senhor, é ter uma conversa íntima com o Senhor. Amém. Agora me coloque aí nos comentários o que não é uma oração. Vocês estão vendo como oração é algo muito importante para com as nossas vidas? Está vendo como oração ela tem que fazer parte da nossa vida? Ela tem que estar unificada na nossa vida? Tem que ser algo de vez em quando, é algo todos os dias. Precisamos estar em oração com o Senhor. Precisamos ter nosso cantinho, precisamos fechar a porta para que assim nós possamos conversar com Deus e Deus conversar conosco. A oração, irmãos, também, ela não é uma pregação. Olha só, interessante. Você vai pensar agora em alguém, ou talvez seja você mesmo que faz muito isso. A oração, ela não é uma pregação. Tem pessoas, irmãos, que quando está orando, parece que está pregando a palavra. Porque Deus é assim, porque Deus fez isso, porque Deus aconteceu, porque Deus agiu. Tem pessoas, irmãos, que faz da sua oração uma verdadeira pregação. Tem pessoas, irmãos, que prega mais orando do que na sua própria ministração. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que acabam fazendo do momento de oração o momento de pregação. Eu digo a vocês, oração não é pregação. Oração é você conversar com Deus sobre as tuas necessidades e não ficar pregando para Deus a palavra dele. Você conhece alguma pessoa assim? Que quando está orando começa a pregar. Que a gente que está ouvindo o cara dá vontade de dar uns glória a Deus, aleluia, né? Porque a oração forte, uma oração bonita, mas eu digo a você, isso prejudica a sua vida espiritual. Talvez é por isso que muitas pessoas, às vezes, pastor, ora tanto, e na verdade ele prega muito, em vez de estar orando. Orar é conversar, orar é dialogar, orar é abrir teu coração, rasgar a tua alma, rasgar o teu coração e apresentar diante de Deus e ouvir a resposta dele. Deus, ele tem interesse de participar da sua vida. Deus, ele tem interesse de participar da sua vida, do seu ministério, do seu casamento, de tudo aquilo que tem a ver com você. Deus, ele tem interesse de participar. E aí, você conhece alguém assim? Que em vez de estar orando, está pregando? Vamos lá. A primeira vez, irmãos, que é mencionado na Bíblia, interessante para você. A primeira vez que é mencionada essa questão da oração, alguém começou a invocar o nome do Senhor, está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Que são os filhos de Sete começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo de número 26, é quando vai mencionar a questão que começaram a invocar o nome do nosso Deus. Muitas pessoas perguntam assim, pastor, e qual a melhor forma de você orar? É orar, é deitado, é em pé, é com a mão levantada, é com a mão baixa, é com o olho aberto, é com os olhos abertos, é com os olhos fechados. Qual a melhor forma de estar orando a Deus? A Bíblia, irmãos, ela não se preocupou com essa forma, com essa maneira, com essa liturgia da oração. Olha só, Luiz Marcos Santana. Muitos o quê, Marcos? Me diga aí, meu filho. Muitos o quê aí? É isso mesmo. Luiz Marcos tem botando muitos. Tem muitos assim, viu? Bora ver o que vai ter aí. Então, oração, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não vai se preocupar, os escritores da Bíblia, com relação à maneira que você tem que orar. Se é em pé, se é deitado, se é de olhos fechados, olho aberto. A Bíblia Sagrada não tem essa preocupação. Mas nós podemos ver que muitos homens de Deus, oraram a Deus em pé. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26, você vai ver já pessoas orando de pé. Você vai ver também em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 em diante, a oração de joelho, com as mãos levantadas, com as mãos erguidas ao Senhor. Então, a Bíblia sabe, você vai ver o próprio Jonas orando a Deus lá no ventre do grande peixe. Olha só, não é baleia. A Bíblia não diz baleia, diz um grande peixe.
Então, a Bíblia Sagrada não nos deixa a liturgia, a maneira ao qual nós devemos orar. Mas nós que somos pentecostais, o nosso hábito sempre foi de orar de joelho. O nosso hábito de oração sempre foi orar a Deus de joelho. E nós, agora, pastor, por que a oração de joelho para nós tem uma grande importância? É porque, irmãos, ninguém gosta de se joelhar. O ato de você estar de joelho é sinônimo de humilhação. O ato de você prostrar-se e você orar de joelho é que você está reconhecendo que você é servo e que ele é o Senhor. Quando você se coloca de joelho, você está dizendo que você precisa de Deus, que você é dependente dele e que ele é superior, que ele é Senhor e que você é servo. Então, nós que somos pentecostais, principalmente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Muitas igrejas que acreditam no movimento espiritual, nós gostamos de orar sempre de joelho, porque nós acreditamos que assim nós estamos... E tem pessoas... Quem não já fez isso? Eu já fiz muitos, e é coisa boa também, né? Orando... com certeza, viu? Muito isso, botando o rosto no pó, como os grandes homens da Bíblia Sagrada também, colocavam o seu rosto no pó para estar orando a Deus. Com certeza, irmão Neno, viu? Luiz Marcos. Muitas pessoas, em vez de orar, começam a pregar. Aí diz, Deus nunca me responde, é porque tu está pregando, só falta fazer o apelo para Jesus aceitar. É forte. Mas isso acontece, irmãos, por falta de ensinamento. Essas coisas acontecem muitas das vezes, é porque a pessoa não tem ensinamento. As pessoas não se preocupam com a leitura da Bíblia. São pessoas, irmãos, só ficam ouvindo as coisas e às vezes não quer participar de uma live dessa, porque é lá que vai ter conhecimento da palavra do Senhor e vai ter com as vidas edificadas. Olha só, fazem mente minha filha, viu? Minha filha, legal. Nós podemos observar, então a Bíblia Sagrada nos orienta, mas eu enquanto pastor da igreja, sempre recomendo oração de joelho, com boca no pó, quando você estiver passando aquelas suas grandes lutas. Mas é permitido também a sua oração a Deus também, com a mão erguida, sabe, com os olhos fechados. Pastor, por que a gente, quando ora, a gente fecha os olhos? Me responda aí agora. Me responda aí, Luiz Marcos. Por que nós, quando estamos orando, nós fechamos os nossos olhos? Você já parou para pensar por que isso? Seja bem-vinda, Edna Marta. Deus abençoe. Perguntando para vocês aí agora. Pergunta a classe dos seus alunos, tá bom? Por que nós oramos de olhos fechados? Me diga aí. Por que nós oramos com os olhos fechados? Você já parou para pensar nisso? Vou querer essa resposta ainda, viu, de vocês. Mas vamos adiantar um pouquinho aqui. Então, a nossa oração, ela tem que ser oração com sinceridade. A nossa oração precisa ser oração na humildade. André Brasil, pronto, Pai do Senhor Jesus Cristo. André Brasil, de Assis, a paz do Senhor, Deus abençoe. Seja bem-vinda, André, Deus abençoe. Para mim é um prazer poder estar assim, compartilhando um pouquinho do conhecimento e aprendendo também com vocês. Do povo, esse Assis é do povo daqui de Tailândia? Me responda aí, André, você é daqui, de Tailândia? Que aqui em Tailândia tem uma família muito grande, uma família muito abençoada aqui por do Assis. São tudo cantoras da casa do Senhor, coisa boa, viu? Edna Marta, eu fiz a pergunta. Por que nós temos o hábito de orar com os olhos fechados? Edna botou para não desviar o sentido e nos desligar. Se eu sou professor também na vida secular, eu vou dizer para ela que eu vou dar um 10 para ela, viu? É isso aí, vou dar um 10 para ela. Mas eu creio que tem gente aí que vai responder mais coisas também. Vamos aproveitando. Por que nós oramos com os olhos fechados? É um hábito nosso. Você vai orar, fecha os olhos. E eu vou dizer outra coisa também. Você que é obreiro da casa do Senhor, tem oração que você não pode fechar os olhos não, viu? Olha, daqui a pouco vou lhe falar para você. Quando é que nós não podemos orar com os olhos fechados? Para nos levarmos o nosso pensamento a Deus. Luiz Marcos é um professor, rapaz. Luiz Marcos é um mestre. Também ele é professor do pessoal dos juniores, não é isso, Luiz Marcos? Professor top. Qualquer dia desse eu vou lá sentar na sua casa para poder assim ouvir e aprender com o senhor ensinando, viu? Para mim é uma honra. Veja, me cobre aqui, por gentileza, me cobre.
Amém, André Bispo de Assis. Amém, seja bem-vindo. Cocão, uma terra abençoada, viu? Cocão, tem até um aluno aqui que faz faculdade, faz curso conosco de teologia, o irmão Wagner. Bem-vindo. O povo do Assis é um povo abençoado, viu? Deus o abençoe com toda a sorte de bênção. Olha, Néa Santos aí já concorda com Edna e Luiz Marcos, viu? Esse povo aí estão todos organizados, viu? Então, se você for ver, a oração, nós temos o hábito de orar com os olhos fechados, é como a nossa irmã Edna mencionou. É porque para nós, tudo chama a nossa atenção. Então, quando nós oramos com os olhos abertos, nós ficamos, qualquer coisa pode desviar o nosso olhar e o nosso entendimento. O nosso racional, ele começa a mexer por tantas coisas. Então, quando nós fechamos os nossos olhos, é para que nós possamos ter concentração. É para que nada e ninguém possa atrapalhar a nossa atenção. Sabe por quê? Quando nós estamos conversando com Deus, quando nós estamos conversando com qualquer uma pessoa, nós não gostamos que essas pessoas tirem o olhar da gente. Nós não gostamos que as pessoas desviem o olhar. Principalmente com coisas sérias, né? Você está conversando com a pessoa e a pessoa está assim de lado com você, como é que você vai se sentir? É que a pessoa não está dando importância ao que eu estou falando. A pessoa não está dando nenhuma ligança para mim. Então, o ato de fechar os olhos, na verdade, é para lhe dar atenção. Até porque Deus é espírito e está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente. Então, fechamos os nossos olhos para que nós possamos estar dando atenção e que nada e ninguém possa nos desviar a nossa atenção. Amém? Amém. A Deus Salvador, Deus abençoe, a paz do Senhor. Veja só. Agora, pastor, o senhor disse nesse instante, pastor, que tem momentos que nós não podemos orar com os olhos fechados. Olha, isso é bom você ensinar para a sua classe, viu? Isso é uma coisa ótima para você ensinar na sua classe também. Quando é que nós devemos orar com os olhos abertos? Sabe quando? Quando nós estamos orando. Quando nós estamos orando. Ana Carolina Gomes, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pessoal, vão chegando, vão dando glória a Deus. É a lição da nossa revista, História de Adultos. Vão chegando aí, dando glória a Deus, viu? Qualquer dúvida, venha perguntar, que a gente está aqui para responder. Então, vamos lá responder. Já, o pastor está enrolando. Não, calma aí, que eu já vou dizer para vocês. Nós devemos orar com os olhos abertos, quando nós vamos expulsar demônios. Tá bom? Quando nós estamos em um lugar perigoso, quando nós estamos orando, né, para ministrar, né, para expulsar o demônio de alguém, nós não podemos orar com os olhos fechados. É algo que não é bom, que você precisa ver a atitude, você precisa ver o comportamento, você precisa estar atento. Então, recomendo todas as vezes que você estiver em um lugar perigoso, nunca ore com os olhos fechados. Precisa estar atento para ver. Ah, pastor, mas Deus cuida de tudo, irmão, não tenha dúvida disso não, mas nos cabe a nós estarmos vigilantes, orar e vigiar, então nós precisamos estar vigilantes com relação a isso. Então, se você algum dia for expulsar o demônio, ore e expulsa em nome do Senhor Jesus, mas com os olhos abertos, para que você possa ver qual atitude que ele vai ter e o comportamento que ele vai estar tendo. E, principalmente, se você é porteiro da igreja, porteiro também, não ora com os olhos fechados não, viu? É um grande pessoal, porteiro, igreja, né? Todo mundo assim pode orar com os olhos fechados, né? Mesmo se for na hora de expulsar um demônio, pelo amor de Deus. Mas o porteiro também não pode orar com os olhos fechados. Tem porteiro que ainda brinca, né? Que fecha um e deixa outro aberto, né? Dizer que está vigiando. Quem já fez isso? Amém? Tem pessoas que dizem, tem pessoas que na hora do almoço, viu? Eu não sei se você é assim, ou se conhece um amigo que é assim. Tem pessoas, irmãos, que não pode orar com os olhos fechados quando estivermos almoçando, não. Se perder um pedaço de carne, viu? Deus abençoe a todos. Vamos lá. Então, a palavra do Senhor, oração, irmãos, é de suma importância e edifica a nossa vida. Andréia, Ana, Deus abençoe vocês. Ana é da onde, Ana? Me diga aí qual a sua cidade, em nome do Senhor Jesus. Então, essa é a importância, a importância, o fervor espiritual, precisamos ser espirituais, precisamos ter vida espiritual. Amém. Isso é, vocês estão ficando, olha, eita, domingo a escola dominical vai ser uma bênção. Leve esses argumentos, leve essas perguntas, esse questionamento, porque vai estar muito ajudando os irmãos, os obreiros, né? Ensinando a fazer as coisas, porque o povo não tem,
A Bíblia Sagrada diz que o povo perece por falta de conhecimento. Às vezes acontece coisa errada porque não tem conhecimento da palavra do Senhor Jesus e precisa ser instruído. Tá bom? Então, para você precisa viver a dedo Braz. Opa, olha só, Edna, sua amiga aí, Ana, viu? Só pode ser sua amiga. Que Deus lhe abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus, Ana. O 3 de 3. Ah, você é de... O 3 de 3. A sujeição, Luiz Marcos. O terceiro ponto, terceiro item. Veja, tem uma coisa interessante fazer aqui ainda, viu? Tem muita coisa interessante ainda para vocês. Vou chegando aí, em nome do... Viu? Ana, Deus abençoe, da Dedo Braz. Vamos lá, tem muita coisa interessante ainda. Então, fervor espiritual precisamos viver. Para que você tenha fervor espiritual, você precisa se alimentar da palavra e você precisa viver uma vida de oração. A Bíblia Sagrada também vai nos mencionar, aqui no primeiro ponto ainda, no terceiro item, a questão da palavra nécio, que nós não devemos ser nécios. Olha só, o cristão não pode ser nécio. Essa palavra, para você ver, existe 7 sem neles. Olha só, existem 7 significados dessa palavra nécio. E vejamos, serve para você. Pega a caneta e vai anotando aí tudo, viu? Pega a caneta e vai anotando. Os 7 sem de não sermos nécios. A palavra nécio significa sem instrução, sem discernimento, sem sentido, sem coerência, sem competência, sem reflexão e sem razão. Olha só, 7 palavras, 7 sens que vão descrever toda a característica dela. A internet pode estar ficando ruimzinho, está me ouvindo bem? Como é que estão vocês aí? Pronto, retornou. Olha só. Existe o 7 significado da palavra nécio. Repetir de novo para você anotar direitinho, viu? Depois você volta o vídeo, vou deixar salva a live, para que assim você possa compreender melhor. 7 sem. Sem instrução, sem discernimento, sem sentido, sem coerência, sem competência, sem reflexão e sem razão. Então, por isso que nós não podemos ser nesses. O comentarista no ponto 4, né, no item 4, a questão de remir do tempo. Todo cristão, irmãos, precisa saber remir o tempo. Devemos estar remindo o tempo. O que é isso, pastor? O que é remir o tempo? Em outras palavras, de uma forma assim mais clara para vocês, Luiz Marcos Santana é bênção, viu? Olha só, em outro sentido da palavra também, remir o tempo significa aproveitar as oportunidades. Eita Deus! Para você que é pregador, você vai gostar, viu? Essa palavra remir do tempo, ela utiliza o termo, essa palavra tempo significa kairos. Existem 2 palavras para definir a palavra tempo. Existe a palavra kairos, que significa, normalmente, na Bíblia Sagrada, esse termo se refere a Deus agindo para nos abençoar. Existe a palavra tempo também, no grego, que é cronos. Cronos é o nosso horário normal, é o nosso dia de 24 horas. Então, 2 palavras definem o significado tempo. Tempo pode ser escrito no grego com kairos, que normalmente refere-se acerca do tempo de Deus agindo sobre o nosso tempo. E o cronos é o tempo de 24 horas, esse tempo que nós nos comunicamos, nós nos organizamos os nossos horários. E essa palavra kairos, essa questão do tempo de Deus, significa momento certo, momento oportuno. Em outras palavras, quando fala remir o tempo, está exatamente dizendo você saber aproveitar as oportunidades. Luiz Marcos é benção, olha só. Então, remir o tempo é você aproveitar as oportunidades. É você não desperdiçar as oportunidades que Deus vai abrir para a sua vida. Remir o tempo é você aproveitar o tempo oportuno. É tempo de pregar a palavra. É tempo de se converter. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de consagrar a Deus. Nunca perca as oportunidades que Deus vai estar lhe dando. Muitas pessoas, irmãos, deixaram de ser abençoados porque deixaram passar o kairos de Deus. Deixaram passar nos seus olhos, deixaram passar pelas suas próprias mãos o tempo de Deus. E acabaram agora chorando, reclamando, porque desperdiçaram as oportunidades que a vida tinha lhe dado. Olha só, tá entendendo aí? Pegou o manto. Remir o tempo significa aproveitar as oportunidades.
Aproveitar o tempo de Deus sobre a sua vida. Fábio Nascimento, Fábio Júnior, Deus abençoe, Fábio, seja bem-vindo. Você é da onde, Fábio? Pai do Senhor, que Deus lhe abençoe. Você é da onde? Diga a sua cidade, em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos falando sobre a lição dos adultos da escola dominical, viu? Uma palavra poderosa. E se você é pentecostal, já vai chegando aí, dando glória a Deus, viu? Vejamos. Então, assim, nós concluímos essa primeira parte aqui. Agora, a importância, segundo item, a importância em mantermos cheios do Espírito Santo. Olha só, a importância de mantermos... Eu vou falar um negócio aqui agora, um entendimento que vai ajudar muito você nessa lição. Eu vou trazer para vocês agora porque Paulo escreveu a carta aos Efésios falando acerca de e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu não vou entrar no dilema dessa palavra vinho, se era vinho com álcool, se era vinho sem álcool, se o cristão pode ou não pode beber vinho, mas já vou dizendo para você, viu, irmãos? Quem bebe vinho está abrindo a porta do inferno para a sua casa e para a sua família. Qualquer bebida, irmãos, tira você do sentido. O cristão, irmãos, ele não pode beber nada que venha tirar ele do sentido. Se a Bíblia Sagrada... Pô, você vê, a lei do homem diz que quem toma um copo de cerveja não pode dirigir, porque isso aí já está afetando o seu entendimento. É a ciência dizendo, a ciência informa que a pessoa que pode beber, que bebe um copo, já não pode mais dirigir, porque os seus sentidos não são o mesmo. E a lei do homem vai dizer que quem faz isso, quem dirige porque tomou um copo de bebida, um copo de cerveja, ou uma latinha chamado, essa pessoa está cometendo um crime. Então a ciência... Ah, Fábio, Deus abençoe, Fábio, viu? Para mim é uma honra poder contar com a sua presença aqui. Fábio, Deus abençoe, viu? Lá do Carlos Assis, não é isso? É lá do Carlos Assis, Fábio? Deus abençoe, meu nobre. Então, o cristão, irmão, não pode beber, porque a bebida, a ciência diz que um pouco de bebida já tira você do entendimento. A lei diz que a pessoa que bebe está cometendo um crime ao dirigir. E a Mateus capítulo 5, versículo 20, vai dizer que a nossa justiça, que a nossa lei tem que ser superior à lei dos homens. Se o homem diz que é crime, imagine só eu e você como cristão. Então, o cristão, irmãos, ele não pode beber. Eu já vi muitas pessoas, conhecidos nossos, que nos informaram, eu só bebo um pouquinho só de vinho. Eu só bebo um pouquinho porque vinho pode, porque Paulo recomendou para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do estômago. Porque a Bíblia diz, não embriagueis. Eu não vou embriagar, não. Eu só vou beber uma dose. Eu já vi pessoas que começaram com a dose e estão tomando a garrafa inteira. Eu já vi pessoas que começaram a tomar com a dosinha e hoje já não toma o barril todo. É um perigo. A pessoa que faz isso está abrindo as portas. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se você tiver algum vício, eu vou dizer que seja repreendido em nome de Jesus. Se você na sua vida tiver algum vício, eu vou dizer que seja liberto através da palavra. Larga disso. Essas coisas não vão trazer edificação nenhuma. Essas coisas entristecem a alma de Deus e pode afetar a sua salvação, sim, em nome de Jesus. Mas eu não vou trabalhar nesse tema, não quero discutir muito esse tema, a não ser que você me faça a pergunta aí e eu tenho que lhe responder em nome de Jesus. Mas fora disso, não. Agora, como assim? Né? Paulo está perguntando, né? Por que Paulo escreveu aos Efésios? Ele fez essa questão, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual a relação entre não se embriagar e se encher do Espírito Santo? Você pode me responder aí? Qual a relação que tem em ser cheio do Espírito Santo e não se embriagar? Qual o sentido de um para com o outro? Hein? Me responda aí nos comentários aí, Luiz Marcos. Me diga aí qual a relação, olha só a pergunta, qual a relação entre ser cheio do Espírito Santo e não se embriagar? Por que tem a ver uma coisa com outra? Porque se nós formos observar, né, é como se não tivesse sentido nenhum, como se não tivesse nenhum tipo de importância. Estou esperando vocês, me responda aí. Aqui é água, viu? Cristalina, viu? E tem muitas pessoas aí fazendo live tomando vinho, viu, irmãos? Aqui é água, viu? Em nome de Jesus, para ter as energias. E outra coisa, a água é símbolo da palavra.
que nós precisamos estar limpos pela palavra, nós precisamos ser purificados pela palavra, nós somos regenerados pela palavra. A água é símbolo da palavra de Deus. Eita, glória a Deus, viu? Por isso que faz bem para a água, por isso que faz bem para a nossa vida. É por isso que é recomendado você beber água direto. Olha só que coisa interessante. Isso agora foi Deus que me deu, viu? Por isso que você tem que beber água, assim como você deve beber água todos os dias, você deve se alimentar da palavra todos os dias. Assim como a água, ela é vida, a palavra de Deus também é vida em você. É por isso que ninguém consegue passar muito tempo sem beber água. E quem faz isso morre. A mesma coisa acontece na vida das nossas vidas. Se nós passarmos muito tempo, muitas horas, sem se alimentar da palavra, nós corremos o risco de morrer. Eita, glória a Deus. Deus deu agora por ver do céu, viu? A água, símbolo da palavra do nosso Deus. Então, vejamos. André está ainda aí, Ana está aí, Zabes Fábio está aí. Vamos dar um glória a Deus aí para Deus trabalhar. Então, quando o comentarista, ele coloca... comentarista, perdoe, não foi nem o comentarista, o próprio Paulo, que fez essa questão. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só. A pessoa que está embriagada, ela está cheia de vinho. Olha só. A pessoa que está embriagada, ela está cheia de vinho. André, glória a Deus, André, viu? Olha só, pega uma caneta, eu vou falar devagar para que você possa escrever, e depois, se você quiser assistir com mais detalhe, fique à vontade, viu? Eita, vejamos. Então, a pessoa que está embriagada, ela está cheia de vinho. E quem está cheia de vinho acaba pecando. A pessoa que está cheia de vinho acaba cometendo todos os tipos de pecado. Quando o comentarista, Paulo, ele quis colocar, e não vos embriagueis, ele está dizendo, olha, não fique cheio de vinho, porque quem fica cheio de vinho vai pecar. Quem fica cheio de vinho vai se afastar de Deus. Quem fica cheio de vinho vai destruir a família. Quantas pessoas, irmãos, Deus fala fortemente aqui no meu coração, quantas pessoas, irmãos, que você conhece, são ótimos profissionais, são ótimas pessoas, ótimo marido, sabe, ótima esposa, mas quando fica cheio de vinho, quando fica cheio de bebida, são pessoas, irmãos, que destroem a família. São pessoas, irmãos, que não tem nada na vida. São pessoas que destroem toda a sua vida porque estão cheias de vinho, estão cheias de bebidas, estão embriagados. Olha só, por isso que Paulo, ele escreveu para a igreja de Coríntios que ela não deveria se embriagar, porque quem está embriagado está cheio de vinho, e o vinho causa pecado. O vinho, estar embriagado, causa pecado, afastamento das coisas do Senhor. A pessoa que está cheia de vinho, ela se afasta de Deus. As pessoas que estão cheias de vinho, da família. Quantas pessoas, irmãos, meu Deus do céu, estão aí em São Paulo, da Dedo Braz aí de São Paulo, André, né? André, não, perdoe-me, Ana, consegue ver pessoas jogadas lá por causa das bebidas. Quantas pessoas perdem a família porque estão cheias de vinho? Quantas pessoas perdem esposa, perdem filhos, perdem casa, tudo por causa da bebida. Então, ser cheio de vinho, estar embriagado, traz toda a consequência. Ser cheio do vinho representa também aquela felicidade momentânea, que eu chamo como sabor do pecado. A questão de ser... O vinho é símbolo da alegria momentânea. O vinho é símbolo daquela alegria que vem e passa. O vinho é símbolo daquela coisa, aquela alegria, aquele prazer momentâneo que chegou e foi embora. Por isso que Paulo, meu Deus, Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever esse texto, irmãos. Paulo, irmãos, ele conhecia a palavra do Senhor e Deus inspira ele profundamente e dá esse conselho. Aí muitas pessoas, muitos crentes, mas Paulo diz que não se pode embriagar. Mas para se embriagar, primeiro precisa tomar a primeira dose. Para se embriagar, primeiro precisa tomar, se eu tomar uma dose só, não tem problema, meu irmão, se afasta disso. Aqui nós temos a brincadeira, chuta que é laço. Se afasta disso, fugir da aparência do mal.
Fugir da aparência do mal. E bebida, ela causa, é o mal de muitas famílias. Eu conheço famílias, eu conheço homens que perderam a família por causa da bebida. Não conseguiram vencer a bebida. Mas eu quero lhe dizer... que Jesus, ele transforma, ele liberta qualquer tipo de vício. Se seu esposo, ou se você tem esse vício da bebida, eu vou dizer que em nome de Jesus vai ter libertação na sua casa. Em nome de Jesus vai ter libertação na sua vida. Em nome de Jesus vai ter vitória na sua casa, vai ter vitória na sua vida e vai ter libertação. Então vamos seguir a palavra do Senhor, o conselho de Paulo aos Efésios. Não vos embriagueis com vinho, porque causa contenda, causa briga, causa separação, causa destruição e é símbolo de alegria momentânea. Aleluia. Agora vejamos. E o que significa, pastor, ser cheio do Espírito Santo? Paulo diz, mais enchei-vos do Espírito Santo. Cheio de vinho, traz embriaguez e traz destruição. Mas, glória, ser cheio do Espírito Santo traz alegria eterna. Ser cheio do Espírito Santo liga você com Deus. Ser cheio do Espírito Santo aproxima você de Deus. Ser cheio do Espírito Santo liga a sua comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é estar próximo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter o direito de desfrutar das mansões celestiais. Ser cheio do Espírito Santo é se aproximar de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é receber os dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é receber os dons espirituais. É receber as verdades do Senhor. É receber a glória de Deus. É receber os presentes de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é se aproximar das coisas de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é estar em comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você deixar as portas abertas para que a vitória chegue na sua casa, a vitória chegue na sua família. Ser cheio do Espírito Santo é você poder desfrutar das coisas espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é você ter comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você ter o nome escrito lá no livro da vida. Ser cheio do Espírito Santo é bênção pura e sem mistura. Aleluia! Glória a Deus. Chegou Exalvi Pereira. Eita, mulher abençoada, viu? Então, o apóstolo São Paulo, ele vai fazer a diferença. Eita, tá aí, André, Brasil, Deus abençoe. Cocão aí vai estar em festa, viu? Eita, maravilha de Deus. É por isso que Paulo escreveu essa carta, para chamar a atenção. O vinho destrói, mas o Espírito Santo dá vida. O vinho, ele causa morte espiritual. O Espírito Santo, ele dá vida espiritual. O vinho destrói a família, mas o Espírito Santo unifica a família. O vinho afasta a pessoa de Deus, o Espírito Santo aproxima de Deus. O vinho levará muitas pessoas ao inferno, mas o Espírito Santo levará você até as mansões celestiais, até as nuvens, para ser arrebatado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo nos levará até Jesus Cristo, lá nos ares, lá nas nuvens, para que nós possamos ser arrebatados. Aí eu pergunto a você, crente, é melhor você ser cheio de vinho ou é melhor você ser cheio do Espírito Santo? Me diga aí, é melhor ser cheio? Você prefere o vinho ou prefere o Espírito Santo? Aleluia! Eu prefiro ser cheio do Espírito Santo. Eu prefiro viver no Espírito Santo. Eu preciso ter comunhão no Espírito Santo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso ter essa edificação na minha vida do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vão perguntando aí. Gostaram aí? Aplique isso aí. Faz esse questionamento. E quiser acreditar, fica à vontade, irmão. Sabe? Isso é a vez que Deus vai nos dando esses entendimentos. E minha intenção é ajudar você na sua escola bíblica dominical. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, aleluia. Anda com ser cheio do Espírito Santo, amém, amém. Em nome de Jesus, é isso, irmãos. Vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos nos aproximar de Deus. Pastor, como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Através da palavra, através de oração, através do compromisso com Deus. Para que você possa se encher. Olha que coisa boa, irmãos. Para que, oh meu Deus do céu, Deus está falando comigo aí, agora vai falar com você. Para que você possa ser cheio
de vinho, você precisa gastar dinheiro, você precisa pagar. Olha só, você é pregador, vou lhe dar uma mensagem boa aí agora, viu? Deus mandou, olha só, para você se encher de vinho, é necessário você pagar. Você paga para se encher de vinho e destruir tudo aquilo que você tem. Mas, para você ser cheio do Espírito Santo, é de graça. Você não paga nada e traz vida espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio que a escola dominical vai pegar fogo nessa parte aí, viu? Meu Deus! Vejamos. No ponto 2, né? No terceiro item, não confundir batismo no Espírito Santo, porque, como eu falei desde o início, existe a diferença, ó. Agora, vá aproveitando, deixa o like aí, por gentileza, viu? Deixa o like. Se você não deixou o seu like ainda, deixa o like, que é muito importante, vocês possam ter acesso. Amém. Nossa, Mané botou aí, viu? Não dado ao vinho, não violento, porém com inimigo de contendas, não avarento. Amém. Irmãos, ser cheio de vinho só traz prejuízo. E é caro, viu? E é caro. Mas ser cheio do Espírito Santo é de graça e todo mundo está aí para buscar a presença do Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré. André botou, eu quero ser cheio do Espírito Santo e eu quero profetizar na vida de vocês. Busca o Senhor, viva na palavra. Viva na palavra. Viva uma vida de oração e nós seremos cheios do Espírito Santo. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo, viva a palavra, se alimenta da palavra, viva uma vida de oração que você receberá o Espírito Santo e serão cheios em nome de Jesus. No terceiro item vai dizer aqui, não confundir batismo no Espírito Santo. Como eu disse no início. André Brasil, amém, glória a Deus, viu? Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas não são batizadas no Espírito Santo. Deus Salvador, amém. Olha, ser cheio do Espírito Santo é ter compromisso com a sua de Deus, é ter responsabilidade, é ter temor, é fazer a obra do Senhor voluntariamente. Ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Amém? Basicamente isso. Já no quarto item, se tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente vai respondendo aí em nome de Jesus, viu? Olha só. Vigilância contra a frieza espiritual. Irmãos, a frieza espiritual afasta as pessoas de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, que parece uma tocha, uma tocha acesa, mas com o passar, quando a pessoa diz, né, que no início do seu amor de fé, quando aceitou a Cristo como novo convertido, pregava, cantava, tudo que era reunião ele gostava de estar presente. Mas com o passar do tempo vai perdendo, parece aquele primeiro amor. A frieza espiritual, irmãos, bate na casa de todo mundo. A frieza espiritual bate na casa de qualquer uma pessoa. E a pessoa não atenderá se estiver cheio do Espírito Santo. A frieza vai bater na porta de qualquer uma pessoa. E a frieza, pastor, vai vir como? A frieza espiritual, às vezes, vem com uma situação de problema. Com a questão do inimigo. Com a questão da dificuldade. Com a questão da tribulação. Essas coisas vêm em nossa vida para nos trazer frieza espiritual. Mas que nós devemos ter cuidado. Nós vamos estar com os olhos abertos, não os olhos carnais, mas os olhos espirituais, para que nós possamos ver as astúcias ciladas do inimigo. Aqui no comentarista da nossa revista, ele botou aqui a questão dos diáconos. Nosso irmão Neno, pode fazer sua pergunta aí, Neno, viu? Pode fazer sua pergunta aí, que eu sei que você tem alguma pergunta abençoada para a gente, viu? Pode fazer em nome de Jesus. No terceiro item, o nosso comentarista ele vai trazer a questão da escolha dos diáconos. Amém, nossa irmã Néia. E precisam se afastar mesmo, que ela vai chegando, viu? Ela vai se aproximando da gente, quando a gente vê, nós já estamos totalmente frio. E a pessoa, pastor, como identificar uma pessoa que está com frieza espiritual? Veja o comportamento dela, veja a frequência delas no culto, veja a atividade dela na igreja, veja a responsabilidade com as coisas de Deus, veja seu comportamento na sociedade. Toda pessoa que está com frieza espiritual, ela deixa um rastro. A pessoa que tem frieza espiritual, ela deixa um rastro. E nós podemos perceber muito bem quando isso acontece. Então, nas coisas, irmãos, a igreja lá em Jerusalém estava tendo uma discussão, estava tendo uma contenda, porque muitos gentios tinham aceitado a Jesus.
e alguns tinham falecido, e as viúvas dos gregos, ou a viúva dos gentios. Pastor, quem são gentios? Gentios são todos aqueles que não são de Israel, não são judeus. Então, quem não é judeu, ele é gentio. Nós éramos gentis. Mas quando aceitamos a Jesus, passamos a ser igreja. Então, hoje, nós não somos mais gentios, nós somos a igreja de Cristo. Porque quando Jesus olha a terra, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, quando Jesus olha a terra, Jesus vê 3 povos. Jesus vê Israel, Jesus vê gentios e Jesus vê a igreja. Nós fazemos parte da igreja porque aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas, pastor, como assim Jesus vê esses 3 povos? É porque existem profecias bíblicas que vão se cumprir com Israel. Existem profecias bíblicas que vão se cumprir com os gentios. E existem profecias bíblicas que vão se cumprir na vida da igreja. E com relação às profecias bíblicas, já quero deixar um convite para você. Neste sábado, às 20 horas e 30 minutos, 21 horas e 30 minutos, nós estaremos fazendo uma live com relação ao tema de escatologia. Vamos abordar a questão do tema, o estado intermediário dos mortos. Vamos falar a questão dos mortos se estão conscientes, se não estão conscientes. Se a pessoa que morre hoje está no céu, está no paraíso, está no inferno, está no trono branco, aonde é que estão as almas das pessoas? E quando essas pessoas vão ressuscitar? Então, já quero lhe convidar para sábados. Se as pessoas que morrem voltam ou não voltam, se retornam para entregar recado, para entregar profecia, se vem revelar algum sonho. Sábado, você não deve perder a nossa live com relação ao estado intermediário dos mortos. Às 21 horas e 30 minutos, você já está convidado. Então, quando Deus olha a terra, Deus vê esses 3 povos. E na igreja de Jerusalém estava tendo a confusão, porque as viúvas dos gregos não estavam sendo assistidas, não estava sendo cuidada. Ninguém estava cuidando, ninguém estava provendo os alimentos. E elas estavam passando por dificuldade. Aí começou a haver um questionamento perante os apóstolos, perguntando como é que vai ficar as viúvas dos gregos? Porque elas não tem ninguém para dar apoio. Daí, os apóstolos entenderam que eles não poderiam deixar de se preocupar com a palavra, deixar de se preocupar com o ensino, deixar de se preocupar com a ministração da palavra de Deus, para a questão estar servindo. Daí, orar a Deus, buscar o Senhor e Deus do entendimento de fazer a consagração de diáconos. Que a palavra diácono fala a questão de serviço, aquele que serve à mesa. E aí, foi escolhido cerca de 7 diáconos, para que esses diáconos tivessem a responsabilidade de cuidar e zelar das coisas do serviçal, das coisas burocráticas. Amém? Na próxima lição, no segundo trimestre, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, a questão dos dons ministeriais. Tá bom? Eu já postei até aí no nosso canal, no meu Instagram também. Quem não me segue no meu Instagram, fique lá, segue lá, me segue lá também no Instagram, Pastor Giovanni Santos, em nome de Jesus, tá bom? Então, foi assim que começou a ser escolhido 7 diáconos. Mas esses diáconos não poderiam ser qualquer uma pessoa. Para ser consagrado no ministério do Senhor, não pode ser qualquer um. Ele precisa ter algumas características. E as características colocadas aqui pelo nosso autor, está escrita a questão de ser cheio do Espírito Santo. A pessoa que quer trabalhar no Senhor, a pessoa que quer servir a Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo, para que assim possa fazer a vontade de Deus, para que assim possa cumprir com o seu ministério. Precisa ser cheio do Espírito Santo. No segundo ponto, tem que dar graça em tudo. A pessoa que quer servir, meu Deus, irmãos, servir, irmãos, é um ato, servir na igreja é um ato voluntário. É um ato que você faz por amor à obra do Senhor. Ser diácono na casa de Deus é você cuidar das coisas da obra do Senhor. É você cuidar da limpeza da igreja. É você cuidar dos bancos da igreja. É você cuidar das coisas dos irmãos da igreja. É você ajudar o pastor, os presbíteros, na ordem do culto. É você tomar conta da portaria da igreja. É você estar pronto para servir naquilo que for necessário. Amém? E você, a pessoa que os diáconos precisavam dar graça em tudo, porque precisava ser grato a Deus. Porque, irmão, servir a Deus, todas as pessoas terão privilégios. Todas as pessoas terão recompensa, perdoe-me. As pessoas que servem a Deus, elas terão recompensas. E essas recompensas que vai estar dando é o nosso próprio Deus. Amém? No terceiro ponto, no terceiro item, é acerca da sujeição. O quebrantamento
e humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão de submeter as autoridades constituídas aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve ser entre irmãos na igreja. Aleluia. Irmãos, quem não está pronto para se sujeitar, nunca vai conseguir mandar. A sujeição, irmãos, era algo da vida cristã. Nós precisamos ter esse compromisso de estarmos submetidos às leis, às ordens, né? Desde que essas leis, essas ordens, não venham a afetar a nossa relação com Deus. Se qualquer um, governador, presidente, qualquer uma autoridade, vier fazer alguma lei proibindo a sua adoração a Deus, nós não podemos aceitar esse tipo de decreto, esse tipo de autorização, esse tipo de lei que vem afetar a nossa comunhão com Deus. É claro que nós precisamos respeitar as leis que vêm trazer um convívio melhor, que vêm trazer ordem para que as coisas possam funcionar. Crente não pode ser desordeiro. Crente tem que respeitar as ordens e estar sujeito. Principalmente na igreja, que é o tema com relação à igreja. Nós precisamos ter essa sujeição. Irmãos, nem todo crente vai ser auxiliar. Olha que coisa interessante. Nem todo crente vai ser obreiro na casa do Senhor. Vai ser auxiliar. Nem todo auxiliar vai ser um diácono. Nem todo diácono vai ser um presbítero. Nem todo presbítero será um evangelista. Nem todo evangelista será um pastor. E nem todo pastor será presidente de campo. E nem todo presidente de campo fará parte da convenção, fará parte da mesa da convenção. Mas o que muito me preocupa hoje Antônio Marcos está perguntando aqui, eu queria saber os colegas que não assistem, temos sujeição. Perguntado aqui, boa pergunta mesmo, viu? A grande questão hoje é que as pessoas pensam que a questão ministerial é uma promoção. Muitas pessoas pensam que ser um auxiliar, você é mais fraco do que um diácono. E ser um diácono, você é inferior ao presbítero. Irmãos, você é inferior ao presbítero. E, na verdade, irmãos, as questões ministeriais, irmãos, é uma chamada de Deus. Tem pessoas, irmãos, que foram chamadas por Deus para ser um diácono. E não deve sair do diaconato. Essas questões ministeriais, irmãos, não é um ato de promoção. Você foi promovido auxiliar, depois de um ano você é diácono, depois de um ano você é presbítero, depois você tem que ser pastor. Não, irmãos. É a chamada de Deus sobre a sua vida. Se Deus te chamou para ser auxiliar, glória a Deus, aleluia. Se Deus te chamou você para ser um diácono, é uma bênção servir na casa do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que servem a Deus como diácono, maravilhoso, um ótimo diácono. Mas muitos pastores acabam com a forma de tentar privilegiar, tentar fazer uma promoção, acaba consagrando a presbítero e ele deixa de servir a Deus com o melhor que ele tinha, que é o ato de servir. Porque existem funções diferentes dentro da igreja. A função de pastor é um, de presbítero é outro. Existem funções diferentes, mas para Deus todos nós somos importantes, independente da nossa função. Mas, hoje em dia, é a questão de nós colocar para o nosso irmão Neno, as pessoas não querem mais se sujeitar. As pessoas querem sempre mandar. E elas não sabem que todo mundo sempre tem um superior. Já parou para pensar nisso? Todos nós sempre temos um superior. Todos nós temos um superior. Todos nós temos alguém que nos comanda, que nos dá ordem. E isso daí repete muito na nossa vida, que nós precisamos ter essa preocupação, porque na casa do Senhor nós precisamos ter sujeição, nós precisamos ter respeito, nós precisamos nos colocar na nossa posição, porque na casa do Senhor qualquer serviço é válido. É muito melhor ser um diácono na casa do Senhor do que ter qualquer tipo de função. É uma função nobre trabalhar na casa do Senhor. Ser ministro na casa de Deus, ser um pastor, ser um pregador, é uma honra sermos embaixadores de Deus aqui nesta terra. Não veja, deixa o conselho para vocês, não veja a obra ministerial como algo de promoção. Você for chamado para ser diácono, você será diácono na vida toda. Você não precisa ser promovido a presbítero. Mas, claro, se você tiver a chamada de Deus para ser um presbítero, um pastor,
Fique na posição de vaso. Fique na brecha, porque Deus abrirá caminhos para que as promessas dele se cumpram na sua e na minha vida. Assim tem que ser. Agora, as pessoas, às vezes, irmãos, não querem ter sujeição. Eu quero mandar. É por isso, irmãos, que tem surgido muitas igrejas. Pastor, por que tem tantas igrejas por aí? Porque as pessoas não querem se sujeitar. As pessoas acabam sendo... eu era diácono na igreja, nunca fui consagrado a pastor. Sabe o que é isso? Aí acabam saindo da igreja e abrindo uma outra igreja no ponto lá, aluga um ponto, bota nas cadeiras e começa a fazer o culto. Porque essas pessoas não têm a sujeição, não querem se submeter às autoridades. Já querem logo ser senhores. Já tem pessoas que não sentaram nem para ouvir e já estão querendo se levantar para ensinar. Antes, para que você possa se levantar para ensinar, você precisa sentar para ouvir. Se sujeitar é isso, é você sentar para ouvir, é você sentar para aprender, para só depois você se levantar e ensinar. Todos, antes de se levantar para ensinar, esteve sentado ouvindo. E até hoje, por isso que nós somos pastores, tem a nossa convenção. Amém, Andréa, viu? Por isso, irmãos, que na nossa convenção sempre tem um estudo para os pastores. Nós temos o pastor presidente presidente aqui de Itaulândia, pastor Jonias. Nós temos o nosso pastor presidente lá da Bahia, pastor Valdomiro. Nós temos um pastor presidente do Brasil, José Hélio. Tem um pastor presidente dos Estados Unidos. Então, existe pastores que vêm nos pastorear. Nós também somos pastoreados. Mas o que tem causado muitas divisões, muitas contendas na casa do Senhor é isso, é a falta de sujeição. E acaba todo mundo hoje quer ser o pastor da igreja. Todo mundo hoje quer mandar. Ninguém quer mais se submeter. As pessoas só querem mandar. É assim, não é? Você conhece pessoas assim? Conhece ou não conhece? Aleluia. É isso mesmo. Tem muita... Se tem, André, tem muitas pessoas assim mesmo. Viu? Mas, para nós concluirmos, e vou abrir espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, o significado encher-vos do Espírito Santo. Coisa boa, viu? Então, ó, o significado de encher-vos do Espírito Santo é ter a vida cheia da plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Outra coisa, ser cheio do Espírito Santo, muito assim, Fábio, é isso mesmo. Ó. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar rodando na igreja, não. Ser cheio do Espírito Santo é ser um bom pai. Ser cheio do Espírito Santo é ser um bom esposo. Tem muito marido aí maltratando a esposa e quando chega na igreja é cheio de espírito. Não sei o qual, mas é cheio. Roda, pula, canta, prega. É uma bênção. Mas isso não é ser cheio do Espírito Santo, não. Olha só, ser cheio do Espírito Santo é ser um bom pai, é ser um bom esposo, é ser um bom patrão, é ser um bom funcionário. Olha a sugestão às autoridades. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma boa pessoa, é ter um coração bom, é ter um coração voluntarioso, é ajudar as pessoas. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa no coração alegre, é ser alegre com tudo aquilo que tem. Nós nunca... É isso aí mesmo, Luiz. Mas Luiz Marcos é fera, rapaz. Então, a sujeição precisa ser de todos. Você que é pai, o seu filho precisa ter sujeição a você. O seu filho precisa lhe respeitar. Você precisa ter essa ordem. Senão acaba prejudicando o relacionamento dele no futuro. Então, olha só, viver uma vida no fervor espiritual, precisa ter sujeição, precisa se submeter às autoridades, precisa receber ordem e receber alegre. O Salmo de número 100 nos deixa bastante claro, servir ao Senhor com alegria. Eu falei outro dia, tem uns 15 dias que eu falei na igreja, que a grande problema de servir a Deus é que para servir a Deus, nós precisamos servir ao nosso próximo. Se Deus estivesse na igreja pessoalmente, fisicamente, visivelmente, olha só para cá, para nós encerrarmos com coisa bastante interessante. Se Deus estivesse na igreja visivelmente, fisicamente, todo mundo ia querer servir a Deus. Ia fazer uma fila para servir a Deus. Mas o próprio Jesus nos deixou claro que nós servimos a Deus, nós servimos a Jesus
quando estamos servindo o nosso próximo. Você quer servir a Deus? Sirva ao próximo. E o grande problema está aí, porque nós queremos servir a Deus fisicamente e nós não compreendemos que quando nós estamos ajudando o outro, quando nós estamos servindo um copo de água para o pregador, olha que coisa boa, nós estamos servindo a Deus, nós estamos adorando a Deus, nós estamos fazendo o serviço de Deus. Então, as pessoas querem servir a Deus fisicamente, mas isso é impossível. Só conheceremos a Deus fisicamente e espiritualmente quando fomos arrebatados e estivermos lá nas mansões celestiais do nosso Deus. Vou deixar espaço agora para você. Se tiver alguma pergunta, faça a pergunta. Se ficou alguma dúvida, estou aqui para tirar todas as suas dúvidas em nome de Jesus. Então, quem quer servir a Deus, sirva ao seu próximo, porque assim você está servindo a Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a questão da vigilância, a questão das boas, do julgamento que ia acontecer, o julgamento das nações, que ele deixou bastante claro que todas as vezes que nós fazemos ajudar, vestir, dar alimento a um pequenino, estamos fazendo isso a ele. É isso que Jesus diz, Mateus capítulo 25, vai servir de ensinamento para você, em nome de Jesus. Aleluia! Gostaria de saber o seguinte, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta para a gente? Revista, bênção de Deus, bênção do Espírito Santo. Quem tiver alguma pergunta, aí fique à vontade, que eu vou estar deixando esses minutos para nós tirarmos todas as vossas dúvidas. Se tiver alguma pergunta, vamos fazer em nome de Jesus. Neno, já quero agradecer. Gente, quem tiver alguma pergunta, pode fazer em nome de Jesus, viu? Para mim, eu vou poder contar com vocês. Luiz Marcos, que Deus abençoe. Ivonete, Deus abençoe. Néia, Deus abençoe. Edson, Deus abençoe. André, Deus abençoe. Que coisa boa. André, Deus abençoe. Fábio, Deus abençoe. Eita, povo abençoado, viu? Para mim é uma honra poder contar com vocês. Pronto. Na igreja Assembleia de Deus tem, viu, Fábio? Na igreja Assembleia de Deus, procura a irmã Vívia. Na igreja evangélica Assembleia de Deus em Tailândia, nós temos. Procura a Vívia, a esposa de Neto. Tá bom? Procure lá que você consegue. E só uma lição, gente, poderosa, viu, Fábio? É a lição que normalmente custa 10, 12 reais, salvo engano, o do professor. Né, André? Acho que é 12 reais de professor. Neno, é quanta revista de professor, Neno? É que na nossa igreja nós ganhamos, viu? A nossa igreja, quero deixar patrocínio para a nossa irmã Zinilda e a nossa irmã Nilda, que são superintendentes da escola dominical, e todos os professores recebem a lição. Quanto sabe quanto é a revista de professor? De professor é 10? Acho que professor é de 12 a 10 reais, viu? Então, mas lá nós recebemos de professor e pela nossa escola bíblica dominical já manda patrocinou para todos os professores da Igreja Assembleia de Deus, em especial nossa irmã Zinilda e Nilda, que representam, são os superintendentes da nossa escola. Aí 10 reais, tá vendo? Existe uma lição de professor que custa 10 reais, existe também a lição de alunos, que custa 8 reais. É porque de professor sempre vem alguma coisa a mais, algum subsídio teológico, algumas questões didáticas também. Mas é algo maravilhoso, nosso irmão Fábio, viu? Que Deus abençoe. Tem mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida aí, Neno? Tem alguma coisa para o senhor me ajudar? Fica à vontade. E já convido você, irmãos, para sábado. Sábado vai ser uma live espetacular. Eu creio que Deus tem uma palavra forte para trazer aos nossos corações, muitas revelações, tem muita coisa maravilhosa para nós falarmos da questão de escatologia. Você sabe que eu amo escatologia. Esqueci até de apresentar novamente aqui o meu livro. Eu tenho um livro de escatologia. Escrevi um livro sobre escatologia com o tema Descomplicando a Teologia. E para mim será uma honra poder falar com você. O lançamento seria quarta-feira agora, mas aqui na Bahia nós estamos com lockdown e está impossibilitado de ter cultos aqui até domingo, tá bom? Ó, meu livro, Descomplicando a Escatologia. O nome do meu canal, Descomplicando a Teologia. Mas meu livro é Descomplicando a Escatologia. Eu trato todos os assuntos aqui de escatologia. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, os julgamentos das nações, o Armagedon, o tribunal de Cristo. Você vai saber aqui as obras de ouro, as obras de prata, as obras de pedras preciosas, as obras de madeira,
Ah, Luiz Marcos, amo escatologia. Amém, Marcos. É coisa boa mesmo, é para amar a palavra do Senhor. Foi isso que eu coloquei aqui. Aqui eu fiz um comentário no livro, que eu falo que todo cristão precisa amar, conhecer, viver, pregar e esperar os cumprimentos das profecias bíblicas. Então, esse aqui é meu livro. Gente, eu falo de tudo, gente. O anticristo, possivelmente, quem é o anticristo? Possivelmente, quais são as características dele, né? O que são as obras de fé. Tem pessoas, irmãos, que serão salvas, mas não vai ter galardão nenhum. Tem pessoas que serão salvas como pelo fogo. Eu vou explicar essa expressão de Paulo. Porque Paulo quis dizer assim, serão salvos como pelo fogo. Olha que coisa maravilhosa. Vou explicar isso na minha... Eu falo a questão das trombetas, a questão do arrebatamento. Nesse livro daqui também eu falo sobre quando a igreja será arrebatada. Se a igreja passará pela grande tribulação ou não passará pela grande tribulação. Eu tenho aqui 16 argumentos fortes, concretos da palavra do Senhor, que deixa claro que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, um livro maravilhoso, um livro fácil de leitura, a linguagem dele é bem simples, a linguagem é simples, mas o conteúdo é enriquecedor. O conteúdo traz muita edificação espiritual. Então, eu creio que custa apenas R$20. Custa apenas R$20 esse livro, e você estará me abençoando no meu ministério e estará tendo uma vida edificada. Recomendo a você que é pessoa de escola dominical ou que ama a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim possa estar abençoando a todos, que o Espírito Santo de Deus possa falar a você cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas orações. Já deixa, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações, meu irmão. Olha só, toda segunda-feira eu estou postando vídeos da escola dominical com relação à lição dos jovens e à lição dos adultos. E toda quarta-feira eu estou tendo a live com relação à lição dos jovens e toda quinta uma live com relação à lição dos adultos. Ia ser quarta-feira, né, Marcos? A nossa ia ser quarta-feira o lançamento, né? Mas por causa do lockdown, nós resolvemos não lançar o livro. Mas vai ser em abril, vou estar fazendo o lançamento deste livro, para que nós possamos assim estar passando para todos. E sábado eu estou fazendo uma live com relação à escatologia. E você é nosso convidado em nome do Senhor Jesus. Mas que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação, obrigado por vocês. Vocês são uma bênção. A Edna São Paulo, a Dedo Braz, que privilégio estar com vocês. Pessoal do Cocão, pessoal da Bahia, pessoal de São Paulo. Deus abençoe vocês. E fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando e assim encerrando o trabalho para a glória de Jesus. Querido maravilhoso Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, para te agradecer. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de mencionar a tua palavra e ensinar. Continua a direção da nossa vida, continua nos guardando e livrando de todo o mal. Eu peço, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um desses que está nos ouvindo, Senhor. Abençoa a sua família, que nós possamos ter fervor espiritual, que a frieza espiritual não venha nos abater, que a frieza espiritual não venha chegar na nossa casa, não venha chegar na nossa igreja, e que teu Espírito Santo esteja forte em nossa vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe. Até sábado, na nossa live.